Existe uma linha de pensamento no meio evangélico, nas denominações cristãs, de que o Velho Testamento deve ser desprezado, que nós devemos nos ater só ao Novo Testamento. Alguns chegam ao ponto de falar que a graça só está no Novo Testamento. Isso é certo? Paz seja convosco, vamos dar continuidade às santas conversações. Essa é uma linha de pensamento que está crescendo no meio do povo, de que o Velho Testamento deveria ser desprezado por quanto da malignidade do homem, né, das coisas que se fizeram no Velho Testamento, e ali aparece um Deus sanguinário que manda matar criança, e por aí vai o pensamento. Primeira coisa, os irmãos têm que entender, você trata com qualquer um de acordo com a sua maturidade, com o seu nível de consciência. Se você vai tratar com uma criança, você tem um jeito de falar com a criança. Já com adolescente é outro jeito. Com adulto já é outro jeito, você pode falar até de igual para igual. Então, essa é a realidade, irmãos. Na infância da humanidade, havia um jeito de se comunicar. Na maior parte do Velho Testamento, o que se manifesta é a lei. O que você faz, você colhe. E ali aconteceu muito isso daí. Mas a graça está lá. Já está desde o Gênesis a graça apregoada. Inclusive Jesus disse, vocês examinai as Escrituras, porque nelas vocês cuidam ter a vida eterna, pois ela fala de mim. Ela se reporta a mim, ela testifica de mim. Então você não pode excluir o Velho Testamento. No Velho Testamento, boa parte Moisés pregou, Jesus, todos. Abraão morreu nessa esperança, Davi profetizou, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponho os seus inimigos por escabelo dos seus pés. É muito claro, real, a revelação do Messias sofre, mas triunfa. Davi praticamente vê todo o sofrimento de Jesus na cruz, ou pelo menos vivencia uma experiência excepcional. Quem lê o Salmo 22 fica impressionado, como se Davi estivesse vendo ao vivo a crucificação, aquilo que ia acontecer, salvo erro, há centenas de anos mais tarde. Então o próprio Jesus disse, as Escrituras, e as Escrituras que Jesus tinha naquela época, irmãos, era São Mateus, São Marcos, São João? Não. Era a Epístola Paulina? Não. Ele cita várias vezes o livro de Isaías, o livro dos Salmos, o próprio Gênesis. Então, irmãos, o que ele tinha era a Torá, era o Velho Testamento. Então, nós não devemos ter esse preconceito, essa hostilidade com o Velho Testamento. Nós temos que ter, sim, irmãos, uma visão espiritual. Então, existe em toda a Bíblia a historicidade, a história de um povo que se relaciona com Deus, e ali acontecem muitas coisas, incesto, adultério, toda sorte de abominação. Isso estamos falando de humanidade, uma humanidade caída. No Novo Testamento não é diferente. Paulo, ele fala que acontece algum problema na igreja referente a isso, a incesto. Então, irmãos, isso acontece até os dias de hoje. Então, não é justo desprezar o Velho Testamento. E os irmãos, nós temos que começar a observar que no meio da historicidade, da história, existe uma realidade, uma revelação através da história. Cada história, eu tenho citado aqui Esaú e Jacó, que representa o velho homem, o novo homem, né?
o homem carnal, o homem espiritual, entendeu? Isaac e Rebeca, que representa o casamento perfeito. Então, existe muita coisa ali que representa alguma coisa, que revela alguma coisa. O Gênesis, por exemplo, a árvore da vida, do bem e do mal. A árvore da vida é o Cristo, o trigo. A árvore do bem e do mal é o joio. A árvore da vida é o pão da vida. A árvore do bem e do mal é a inoculação da comida, do veneno da serpente. E assim por diante, irmão. Tem tanta coisa ali para se tirar, né, a respeito da realidade que edifica a nossa alma. Então, se nós lemos a Bíblia literalmente e queremos viver ela literalmente na historicidade, na história, nós vamos dar continuidade à história. Mas se nós percebemos uma realidade, um significado espiritual por trás de todos aqueles acontecimentos, nós vamos crescer em sabedoria e conhecimento. Vamos ser edificados espiritualmente. Então, irmão, jamais, não desprezem. Eu vejo aí um segmento, mas Deus falou isso para os judeus. Não, irmão, quando o Senhor escolheu Abraão, né, e fez dele uma nação, ele disse que naquela nação seriam benditas todas as nações. Ou seja, jamais Deus escolheu um povo só para abençoar aquele povo. A intenção dele sempre, os irmãos põem isso na cabeça. Deus nunca abençoa um homem em particular, mas sim o todo. Através de um, ele atinge a todos. Põe isso na cabeça dos irmãos. Então, o povo judeu, Deus tomou como um exemplo. Ele ia ser um exemplo para as outras nações do que é uma nação viver com Deus. Então, jamais deve-se, isso aqui Deus falou para os judeus. Irmãos, tira isso da cabeça. Né? Tudo aquilo ali é para a humanidade, é para todos nós. Porque senão nós vamos fazer um sectarismo de novo. Está entendendo? Nós vamos sectarizar. Na questão porque deixamos os símbolos, as liturgias, os dogmas, os preceitos, que vamos desprezar totalmente. Então eles não valem nada. Isso aqui era para o judeu, então isso aqui pode até jogar fora. Não, irmãos. Aquilo tudo era sombra da realidade. Mas teve uma necessidade. Por exemplo, irmão, todos que estão acompanhando aqui o nosso canal, nem todos, né? Mas a maioria que pelo menos tem comunhão com o canal, com certeza passou pelo sistema religioso. Aconteceu contigo o que Jesus falou naquele dia: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. De quem que ele estava falando? Daquelas pessoas que estavam cansadas, oprimidas pelaquela religião, pelo judaísmo. Entendeu? Então, só vem, irmãos, comungar conosco nesse canal aquele que realmente até passou pelo sistema. Só vai entender que não há necessidade do símbolo batismal ou da representação da ceia aquele que passou pelo sistema denominacional, pelo sistema religioso. Então tem o seu mérito, irmão. Eu não desprezo a CCB em nenhuma denominação, né? Inclusive, eu vejo Deus investindo muito para iluminar, né, as denominações, as pessoas eminentes, né, os que têm domínios, ministérios nas denominações, né? Tem algumas que são retrógradas, são tradicionais, radicais, enfim, mas tem outras que nós pensávamos que era tão radical e vemos uma evolução muito grande. E um dia aqui nós vamos falar sobre isso, sobre a evolução das religiões. Então jamais nós vamos, como muitos falam aí, cuspir no prato. Jamais, irmãos.
tem a sua razão de ser. Mas quem está aqui conosco chegou num outro patamar. Deus te chamou para uma obra, para uma nova história. É como eu sempre tenho dito, para Deus fazer aquela obra com Abraão, Ele tirou ele do meio da sua terra, do meio da sua parentela, entendeu? Jesus, ele diz, aquele que não deixar pai e mãe, está dizendo, aquele que não deixar a tradição, né, aquilo que prende nesse mundo, que está enraizado, que não ser livre para o novo acontecer, ele não é digno do reino. Ele não vai conhecer nunca o reino. Ele fala, tem que ser como uma criança, pronta, aberta, para todo aprendizagem, para tudo aquilo que é novo. Nunca se achar o maioral, o sábio, o conhecedor de tudo. Então é isso, irmãos. Nós temos que ter essa abertura. Então, quando nós falamos alguma coisa aqui, é nesse sentido. Jamais depredamos por depredar. Tem alguns absurdos que colocamos que as pessoas das denominações deveriam nos agradecer. Porque isso é uma evolução. É natural que as pessoas vão ter mais cuidado. Antes, a pessoa subia no púlpito de qualquer jeito e falava qualquer coisa. Hoje, sabendo que existem pessoas que, como a Escritura pede, está lá nas epístolas, se alguém tem alguma coisa, pregue, e os outros julguem, ou seja, examinem, expõem, olha, eu concordo, mas eu não entendi isso, eu não concordo com isso. Por isso que o nosso modelo de reunião, ele é diferente do denominacional, principalmente CCB, que é unilateral. E eu vou explicar para os irmãos o que é isso. É um homem lá na frente, falando, e todos sentados lá embaixo dizendo amém, 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 amém. Então hoje nós nos reunimos, sentamos no mesmo nível, não tem hierarquia ministerial, temos uma ordem para falar, cada um expõe, a gente pode levantar um tema, esse tema nós somos destrinchado, cada um coloca a sua posição, se tem, não tem, não é obrigado a falar nada, mas se tem uma posição, fala. Vamos dizer assim, irmãos, mais democrático, com mais equidade, é mais igualitário. Nós não temos essa necessidade de se sobrepor. Eu sou cooperador, eu sou ancião, tenho que falar, e quando eu falo todo mundo silencia. Não, irmão, entendeu? Então, nós estamos nesse caminho, sentando nesse caminho. Por quê? Porque há essa necessidade, esse aprofundamento. E isso é o reconhecimento da superioridade em todos nós. Já não olhamos mais alguém como, aquele ali, Deus separou. Assim como Jesus falou, os profetas vieram até João, ele está dizendo, daqui para frente a profecia de Joel se cumprirá, todos profetizarão. Então como isso vai acontecer? Aonde? No meio igualitário, onde tem equidade. Não existe esse afã da hierarquia, de querer ser isso, querer ser ancião, querer ser diácono, querer ser aquilo, aquilo outro. Não. Então, é por isso que nós estamos insetando nesse caminho. Né? Alguém pediu, irmão, faz um modelo da reunião. Tudo isso vai ser feito ao seu tempo. Como nós estamos fazendo a reunião. Aqui eu já dei uma prévia. Se os irmãos imaginar o que eu falei, já vai perceber as pessoas tudo sentadas, como se fosse numa roda. E cada um ao seu tempo, expondo dentro daquele tema a sua posição, a sua interpretação, o seu entendimento. E alguém pode vir com o entendimento que todos, nossa, meu Deus, é isso mesmo. E vamos compartilhando, repartindo, uma hora ensinando pelo Espírito e outra hora aprendendo pelo Espírito Santo também. Não importa a boca de quem se abre, o que importa é a presidência do Espírito Santo no nosso meio. Então, irmãos que estão conosco, por favor,
essa coisa de desprezar o Velho Testamento, de achar que Deus falou isso para os judeus, e que isso aqui foi para os judeus. Irmãos, fiquem em paz nessa parte, né? Assim como nós passamos pela denominação, e quando nós batizamos nas águas, a gente poderia falar também, isso aqui foi para a denominação. Quando tomava, isso aqui foi para a denominação. Não, foi um tempo, mas todos nós estamos no mesmo barco. Não adianta nós queremos desprezar, né, aquele povo que Deus separou para ser exemplo para as outras nações. Não, nós não usamos mais usos, costumes, não fazemos mais simbologia, sabemos que a lei é espiritual e que ela está sendo escrita dentro do nosso coração. Maravilha, glória a Deus. Não é por isso que nós vamos desprezar. Isso daqui foi para aquele... Não, fique em paz. Foi um momento daquela pessoa, como nós também passamos pelo momento de que aquilo que nós fazíamos, achávamos que era o fim da linha. Não era errado. O que Deus falou com os judeus não era errado. Aqueles símbolos, aquelas liturgias, aqueles rituais, não eram errados. Era pro momento. Então vamos respeitar isso. Foi um momento deles. Nós não precisamos mais, entendemos que não precisamos mais. Louvado seja Deus. Mas tem aquele que até hoje faz sacrifício de animal. Então, por que se escandalizar com quem alguém ainda imerge as pessoas nas águas, ou toma um cálice de vinho e um pedaço de pão? Entendeu? Existem vários níveis de consciência no próprio século XXI. E nós temos que ser tolerantes. O amor incondicional pede uma tolerância, pede, irmãos, para nós uma resiliência, uma flexibilidade de entender, não desprezar, né? Agora, ele sim, porque nós não fazemos mais, acha que nós estamos desprezando. Não é nada disso, irmãos, não é isso. Nós chegamos ao conhecimento que não precisamos mais, né? Se fizermos, vamos contra a nossa própria consciência. Mas se a tua consciência, irmão, está nisso ainda, você tem mais é que fazer a isso. Mais é que se prender a isso. Jamais você deve se lutar contra a tua própria consciência, né? Agora, eu fico impressionado como que essas pessoas que acham assim entram no canal. Dá a impressão que querem aprender, que não estão contentes. Vocês não vêm aqui só para defender a congregação. Eu penso assim, se vocês estivessem em paz, se tá tudo certo dentro da congregação, vocês nem se preocupariam. Ficariam lá em paz. Aliás, a pessoa que é membro da congregação, né, não deveria nem entrar na internet, né, porque, segundo o que é pregado, que esse não é o canal de Deus. Só os anciões do Brás é que podem. Então, vocês que entram aqui, vocês estão indo contra, né? E se for pegar preceito, eu vou falar para os irmãos assim, ó, muitos irmãos que a gente conhece da congregação, que faz estudo bíblico na Batista, com outros irmãos da Presbiteriana, se eles comungarem, comentarem na CCB que ele faz um estudo, ele está fora. Está completamente fora da igreja. Aquele irmão lá, o moço lá, o cooperador de jovem lá de Campinas, porque começou um estudo com a mocidade dentro da congregação, foi excluído. Agora imagine esses irmãos que estão aí tudo disfarçado, que têm sede e fome de justiça, que vem no nosso canal, que faz estudo bíblico. Se ele abrir, irmão, você sabe disso, se você abrir, olha a denominação que você está. É radicalista. Ela não aceita isso. Se você abrir isso lá dentro, eles vão te excomungar, vão te rechaçar. Fala lá que você entra no canal do irmão Marcos Real. Você está fora. Porque, como eles me falaram, que só existe Espírito Santo no Brás.
Ele falou para mim, irmão, tudo que você fala é coerente, né? O ancião lá falou para mim, o que o irmão fala é coerente, nós sabemos que é verdadeiro, nós até teríamos que estar fazendo o trabalho que o irmão está fazendo, mas o irmão não, isso tem que sair daqui. Se o irmão tivesse aqui conosco no Brás, aí sim. Os irmãos estão entendendo? Então vai contra a palavra que Jesus disse, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, não é em Jerusalém, nem em cima do monte, nem aqui, nem ali, nem acolá, mas em espírito e verdade. Então não existe essa preparação na denominação. Então é isso daí, irmãos, vamos abrir a nossa mente. Por isso que nós não estamos radicalizando, né? Isso aqui não fala, isso aqui foi para esse, aquilo lá foi para aquele. Não, irmãos, vamos pegar o lado espiritual, deixar de lado um pouquinho, a história é bonita, mas pegar o significado das coisas, e aí nós vamos ser muito felizes e vamos ser edificados na presença de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.